Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje tem um unboxing com resenha. Hoje eu decidi fazer um unboxing de um livro que eu comprei recentemente na pré-venda e que eu já li a história. Vocês vão estar, como assim, cara? Você leu e depois você comprou o livro? Que história é essa? Bom, vamos lá. Eu comprei um livrinho lindo e maravilhoso. Eu tô fazendo aqui vários mistérios, mas você já sabe aí pelo título do vídeo qual é o livro que eu tô falando. Eu comprei o livro numa pré-venda, que é o livro da Luli Trigo, O Reino de Zália. Só que eu faço parte de uma plataforma onde eu leio alguns livros antes de estarem prontos e a editora Companhia das Letras participa dessa plataforma, e quando eu vi que ela participava e que ela tinha publicado o livro O Reino de Zália para fazerem leitura prévia do lançamento, eu decidi fazer a solicitação e aí eu fui aprovada e comecei a fazer a leitura antes desse livro chegar. Então por isso que é um unboxing com resenha, porque eu já li esse livro, mas é um livro de uma autora muito bacana que eu gosto muito do trabalho dela, apesar de eu só ter lido até agora um conto dela. Esse foi o primeiro romance que eu li e eu tenho livros dela aqui na estante que eu ainda não li. Mas é o livro da Luli Trigo, e eu fiquei muito feliz que hoje, que eu estava aqui numa sessão de gravações, esse livrinho chegou. Eu já ia fazer essa resenha em vídeo, só que aí o livro chegou hoje e eu decidi fazer um unboxing junto e contar essa resenha. Então aí, ó, preparem a pipoca que o vídeo vai ser longo hoje, hein, gente? Bom, aqui tá o livrinho, vocês verem, eu ainda nem abri, a nota fiscal ainda tá aqui. Sério, vocês vão me matar com esse barulho de papel. Eu vou tirar aqui minha nota fiscal para ficar mais fácil. Ai, fiquei tão feliz, gente, que esse livro chegou hoje. Muito, muito, muito feliz mesmo, sério. E aí vamos cortar aqui. Não vai ter efeitinho especial, gente, porque hoje o meu produtor lindo e digníssimo não está aqui comigo, ele tá trabalhando, então eu decidi fazer essas gravações sozinha, e vocês sabem que às vezes sozinha a gente fica meio enrolado. Ele sempre dá um apoio, um suporte aqui, mas vamos aqui nesse unboxing. A tesourinha. Peraí. Ó, abri o primeiro, acho que vai dar pra abrir. Deixa eu só cortar aqui, porque essa fita tem uma linha, né? Ó, abriu. Tcharam. Tô abrindo junto com vocês, hein, gente? Isso é um verdadeiro unboxing. Tcharam! Ai, gente, eu acho tão bonita essa capa. Luli, ficou tão bonita essa capa. Ó, ele veio com um plásticozinho. E pra quem comprou o livro na pré-venda, ganhava o mapa de Galdino, que é a cidade onde vai se passar, né, o país aonde vai se passar toda essa história. Olha que lindo! Pra vocês verem. Ai, gente, é muito bonita essa capa com esse bordado. Esse bordado tá muito bonito. E aqui dentro tá o mapa de Galdino. Pena que deu uma amassadinha, gente. Ó. Galdino é um arquipélago, tá? Ai, que lindo. Peraí que eu vou tentar não fazer brilhar. Não consigo ver se vocês estão vendo tudo. Ai, que lindo. Além mar. Ai, gente, muito lindo. Ok. O Reino de Zália é uma história da Zália, uma menina de 17 anos que vive em um internato. Porém, ela não é uma menina muito comum, ela é uma princesa e ela é a segunda numa linha de sucessão. O seu irmão Vitor é hoje o príncipe regente que governa toda a Galdino, porque seu pai está muito doente e não pode
governar, então por isso não tem condições de saúde de governar, e por isso o Vitor está assumindo, né, o reinado, cuidando de tudo lá. A Zália tá no internato, vivendo a sua vida junto com seus amigos muito bem, se preparando para os últimos meses de aula no último ano. Ela tá se preparando para a faculdade, e nesse momento ela tá só almejando o seu feriadão em Corais, que é uma região turística de Galdino, e que ela sonha passar esses dias do feriado nesta cidade, nesta ilha. Porém, tudo isso muda quando Vitor acaba sendo vítima de um atentado e morre, e tudo muda na vida de Zália, já que ela tem que ir até a casa dos pais, até o reino, e assumir a regência de Galdino. Zália vê a sua vida extremamente mudada, porque ela estava feliz, só esperando poder cursar uma universidade, se dedicar àquilo que ela ama, que é a fotografia, e ela vai ver o seu mundo mudar, gente, porque ela tem que aprender determinadas coisas sobre a vida da coroa. Zália, por ser a segunda na linha de sucessão, ela ficou... Não é que ela ficou, ela acaba não tendo as mesmas responsabilidades que seu irmão. E aí, por isso, muita coisa sobre a coroa, sobre o reino, ela não sabe exatamente como funciona. E ela, gente, só tem 17 anos. E aí que ela começa a ter que assumir e ter que provar para a família, para o pai, para os amigos e para o povo de Galdino de que ela é competente, sim, para governar o seu país. Conforme ela vai se aprofundando, trabalhando na regência, ela começa a ver algumas inconsistências, algumas coisas que não começam a bater direito. Ela às vezes se sente meio que, eu tô aqui só de figuração, eu não assumo, eu não digo, e há uma grande pressão para ela assinar determinadas legislações e leis que são de caráter um pouco duvidoso, se vai fazer bem ou não para a população. E ela quer entender o que está acontecendo, porque tem alguma coisa diferente. Ela quer saber quem é a resistência, esse grupo radical que está sendo acusado de ter mandado matar o irmão, que tem lutado por melhorias do povo, mas que melhorias são essas? Para ela, o mundo estava indo tudo tão bem, tudo próspero e maravilhoso, e realmente não é assim. Então é isso que a gente vê nesse livro da Luli Trigo, O Reino de Zália. Gente, eu vou descer esse livro aqui, senão eu não vou aguentar gravar o vídeo inteiro segurando ele nessa posição, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro em si, né? Já que eu contei aqui um pouquinho dessa sinopse. Vamos falar sobre o universo em Reino de Zália. É um universo fictício, mas que a Luli conseguiu criar, assim, gente, de uma maneira que eu curti muito. É tudo muito... É uma mistura de governo com coroa, com um monte de coisa que eu acho que ficou tão bem amarradinho e tão bem criado que eu realmente curti bastante. Eu não sou muito ligada nessa coisa de coroa, rei, rainha, princesa, cavaleiro, essa coisa toda, bem medieval, como a gente às vezes imagina, mas eu curto muito essa coisa de reinado mais moderno, estilo britânico de ser, como a gente conhece lá na Inglaterra. E eu acho que é esse tipo de reinado que me interessa muito, esse papel, qual o papel da coroa em relação ao mundo moderno hoje. E a Luli, acho que misturou muito bem essas duas coisas nessa história. E isso me fez ficar assim... muito legal, me encantou, sabe, me prendeu. E costurando isso, a Luli vai mexendo a forma como ela cria a história de formação de Galdino, essa coisa, a forma como apareceram as pessoas nessa ilha. Eu achei bem bacana toda essa história. Além disso, os nomes que ela utilizou são nomes assim
muito nosso, sabe? Com uma pegada muito brasileira. E às vezes eu não sei, gente, eu posso ser uma pessoa que quase não tenho lido nacionais modernos. E eu sinto falta desse mundo de fantasia com nomes tão pegados ao... Eu quase não leio fantasia brasileira, eu confesso pra vocês. Mas eu fiquei muito encantada com essa brasilidade nos nomes que ela criou, nos nomes dos personagens, nos nomes dos locais, das cidades dos estados, cidades que formam os lugares onde a Azália visita durante a história. Eu acho que isso também me deixou bem apegada à história, o que me fez gostar bastante. Outro fator que me fez gostar bastante desse livro são os temas que foram abordados nele. É um livro que vai tratar sobre temas muito polêmicos, gente, porque vai vir falar sobre política. E é um tema que muita gente, que apesar de ser um tema que às vezes está entre linhas, nas muitas histórias que a gente já leu na vida, Star Wars está aí cheio de mensagens políticas, Harry Potter está aí cheio de mensagens políticas, isso não tá tão escrachado, fica tudo nas entrelinhas, fica tudo meio que como uma alegoria, como uma metáfora dentro dessas histórias. Mas a Luna e Trigo não, ela vai abordar a política de forma bem crua, né? Bem nua, não digo crua, mas bem nua. O que realmente acontece nos governos, corrupção, ela vai tratar sobre corrupção, gente. Um país que poderia ter tudo para ser maravilhoso, como Galdino é, e tá todo lotado de corrupção, do mais simplesinho ao mais alto escalão, entendeu? De pessoas que governam o país. E aí ela vai tratar sobre isso, sobre política, sobre o nosso papel social como cidadão, o que a gente precisa fazer, como as coisas acontecem. É bem interessante que a Azália, ela vive numa grande bolha. Ela é uma princesa, então... E ela é uma princesa que vive em outro, fora da coroa, que não sabe exatamente o que se passa ali. Ela vive em outro lugar. E ela... Peraí... Eu tenho tudo do bom e do melhor, por que isso tá acontecendo em tal lugar? Por que isso tá acontecendo em tal lugar? Por que é assim? Por que não é assado? E esses disse-me-disse, esses olhos assim um tanto quanto, né, virados, meio assim, os sustos que ela leva. E aí, o tema política, e é um tema, gente, que a gente quase não vê de forma tão assim escrachada em livros de fantasia e em livros voltados para um público jovem. E eu fiquei assim, quando eu ia lendo e eu ia associando a várias coisas que a gente vive em nossa sociedade, eu falei assim, isso aí, garota, manda ver, escreve mais, Luli, mais, fala mais. Sério, eu me extasiei mesmo com esse livro, isso que eu acho que bem bacana, que eu curti tanto essa leitura do Reino de Azália. Eu fui meio que lendo loucamente e é bem interessante porque ela vai tratando, mas não é de uma forma... Ela trata esse assunto de política não de uma forma pedante, que a gente fica cansada. Ela não trata de forma dizendo, você tem que fazer isso, o caminho é esse, o caminho é outro, e não sei o que, isso aqui é melhor pra isso. Ela não fica te impondo pensamentos, realidades. Ela vai... aos poucos tratando de coisas que a nossa sociedade está sempre reclamando, brigando e refletindo sobre. Por que isso acontece desse jeito? Por que estamos assim desse jeito? Ninguém tem peito para lá e cobrar e resolver. Então é isso que ela vai falando. Pode ser que muita gente que leia O Reino de Azália não se atente tanto a esse aspecto, mas eu acho que uma sementinha da reflexão a Trigo vai ter conseguido plantar na cabecinha do leitor com esse livro, e eu fiquei muito feliz por alguém ter tratado desse assunto aqui, sabe? Eu curti muito. Falando dos personagens, eu gostei muito da criação desses personagens dentro da história. O livro, ele tem... Eu acho que tem uma medida boa de personagens. Cada pessoa tem seu papel bem
definido. Não são muitos personagens, mas também não são poucos. Então eu acho que dentro da construção de todo o enredo, de toda a história, esses personagens, todos eles... A caixa caiu, gente. Levei um susto aqui agora. A construção desses personagens teve um caráter, a presença deles tinha uma importância para a construção de toda essa história. Um dos detalhes que deveria ter sido melhor explorado deveria ser os amigos da Zália. A Bianca, a Júlia e o Gil são personagens muito legais, muito interessantes, com características bem específicas e papéis específicos na construção do enredo. Porém, eu acho que eles deveriam ter sido mais explorados, eles poderiam ter tido um pouquinho mais de voz ativa nos acontecimentos. Eu tive a sensação de que tudo a Zália resolvia sozinha. Apesar de ela ter muito apoio, sabe, as ações... E era tudo muito meio que palpite, ter ação mesmo deles. Vamos fazer isso e tal, vamos fazer aquilo outro. Eu acho que faltou um pouquinho mais, ou isso ficou muito nos bastidores e depois a gente ficava sabendo o que tinha acontecido. Que o Gil fez uma coisa, que a Bianca fez outra, sei lá, eu tive... Faltou um pouco nisso, e acho que isso também ficou muito presente na briga, que... Não uma briga, mas de vez em quando teve umas situações em que a Zália se portou bem que como uma princesa mimada com a Júlia. A Júlia, sabe, ela... Ah, tá, não, mas eu que sei aqui de tudo, então eu que vou pensar assim, eu não vou me perguntar nada a Júlia. E a Júlia dava uns palpitezinhos que Karen, eu teria falado assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Por favor, Júlia, fala pra mim o que tá acontecendo, conversa comigo, dá uns tapas na minha cara. E a Zália não. Eu sou princesa e eu sei o que eu tô fazendo. E eu achei isso meio... Mas mesmo assim eu gostei muito desses personagens em si. Todos eles, a mãe da Júlia, sabe? Tudo. Todos eles eu acho que teve um papel ali interessante na construção desse livro. O romance, né? Porque, gente, é uma história de princesa, tem que ter um romancezinho, né? A gente espera um pouco disso. O romance é bem interessante. Eu quero falar sobre o romance, mas eu tenho medo de falar sobre o romance e dar spoiler, porque se eu falar, eu dou um spoiler, gente. Então, tem um romance aí, tem um triângulo amoroso muito interessante, mas eu torci pro lado certo. Só quero deixar bem claro isso, que eu torci pro lado certo, tá? Eu não quero falar muito desse romance, mas é um romance que dá um quê na história, dá um a mais nessa história. Zália é uma menina carismática, que me conquistou logo assim nas primeiras linhas, na forma da sua fala, já que é um livro que a gente vai lendo tudo através do olhar da Zália, porque ele tá sendo narrado em primeira pessoa. E o contexto da Zália, a voz, né, ativa dela, ela já me conquistou nas primeiras páginas, gente. Vou falar pra vocês. Ela é uma menina, ela tem apenas 17 anos, ela tá saindo do ensino médio e tá vivendo a vida de menina. E ela passa por uma mudança muito drástica, um rompimento de tudo que você pensa pra sua vida de forma muito seca, eu poderia dizer assim. E ela se vê como uma simples pessoa da realeza, né? Não uma simples, ela é uma princesa, ela é uma pessoa da realeza, mas ela não tem um papel tão importante quanto tem um rei ou o príncipe regente, ou a pessoa que vai seguir os passos, né? Que vai ser o próximo na linha de sucessão dessa coroa. Ela só tem um papel muito mais... Eu não quero dizer figurativo, mas é um papel menos obrigatório, menos dentro dos protocolos. Ela tem protocolos a seguir, tem, mas eles não são tão rígidos. E ela não foi treinada, ela não foi pensada para ser rainha. E essa realidade de passar por ser apenas uma princesa para seguir a linha de sucessão é muito forte para ela. E eu acho que assim, ela amadurece, ela cresce, ela se desenvolve muito bem ao longo da história, mas ela continua sendo uma menina, ela ainda continua tendo que aprender muita coisa, ela continua tendo que abrir mão de sonhos para poder governar um país, reinar um país, né? Podemos mais certo aqui na palavra.
E eu acho que ela tem um crescimento, porque ela é uma menina muito inteligente. Ela é forte, ela é bem decidida, ela sabe o que precisa, ela sabe o caminho do certo, ela sabe o caminho do bem, mas ela ainda é ingênua, não no fato de ser boba, mas ela é ingênua pelo fato de ser inexperiente. Ela não tem experiência nenhuma. Mas ela se mostra uma personagem muito forte, destemida e que bota mesmo a cara pra bater. Mas ela tem medo dessa cara pra bater. Será que eu tô fazendo o caminho certo? Porque ela não sabe. E eu acho que o bacana de Zália é que ela é uma pessoa comum. Tá, tudo bem, eu sei, ela é uma princesa, mas ela é uma pessoa comum, com virtudes, com qualidades, com defeitos também. Porém, o que eu acho barato na construção da Zália é que ela se descobre. Ela amadurece, mas é um amadurecimento por descobrimento. Ela descobre que ela pode ser muito mais do que ela imagina ser. Ela consegue fazer coisas que ela não imaginava que iria conseguir. E eu acho que esse é o grande barato dessa personagem, que ela pode ser ela pode ser você, ela pode ser a amiga que a gente tem do lado, que a gente sabe que tem um grande potencial, que ela pode ser muito mais do que ela imagina ser. Eu tô aqui falando várias vezes imagina ser. Então ela se descobre. E eu acho que esse é o grande barato desse livro. Eu acho que essa é a mensagem que a gente consegue passar. Você pode assumir papéis que você não acha que é capaz. E sim, você é capaz e você consegue, sabe? Eu acho que foi isso que eu consegui captar desse livro. Um dos momentos mais memoráveis pra mim foi quando Zália vai fazer o seu primeiro pronunciamento para a Rede Nacional de Galdino. Ela tem o caso do vestido. E eu me senti com 15 anos de novo enquanto eu lia. Eu acho que foi isso que me atraiu tanto nesse livro. Eu me senti menina novamente lendo O Reino de Zália. E eu vou falar sim novamente aqui pra vocês que, gente, por que não tinham livros desses na época que eu era adolescente? Porque, cara, sério, eu voltei a ter 15 anos sim com esse livro aqui. Porque eu ria, eu chorava, eu torcia como se eu fosse uma menina de 15 anos. E o momento do vestido pra mim foi muito forte, muito, sei lá. Eu fiquei de olho, eu lembro até da posição que eu tava no ônibus lendo o livro no Kindle e eu falei, meu, que lindo! E eu senti toda aquela emoção que a Trigo escrevia ali, de todos os personagens que estavam participando daquele momento. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso é um dos primeiros momentos da Zália como princesa regente, e ela tinha que fazer um pronunciamento. E aí tinha a questão da roupa, que a roupa parecia que tinha sido feita em 1900 e minha avó nem existia, e ela vai lá e dá um jeito na roupa. Sério, e a cena, conforme foi descrita, eu realmente amei. Pra mim foi um dos pontos mais altos da história. Mesmo sendo um livro voltado diretamente para um público jovem, acredito que O Reino de Zália vai ser um livro que vai agradar pessoas de diferentes faixas etárias. É um livro que encanta, é um livro gostosinho de ler, é uma historinha muito legal, é uma história que ela é leve, mas ela traz alguns impactos e reflexões muito legais sobre a nossa sociedade. É uma história que tem uma princesa que ela é muito gente como a gente, então eu super indico O Reino de Zália. Lully, pessoal da editora seguinte, um trabalho maravilhoso. Eu gostei muito dessa história, gostei muito de conhecer a Zália, que eu fiquei sabendo desde a Bienal há 2 meses atrás, acho que 2 meses atrás. E é tão legal vê-lo aqui na minha mão hoje. Esse foi o unboxing e resenha de O Reino de Zália. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de formato de vídeo. Eu adorei ter gravado aqui, batido esse papo com vocês sobre a minha experiência de leitura com esse livro. Se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E vejo vocês num próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!